Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como realizar um teste de aderência. Na realidade, esse teste de aderência é um teste não paramétrico. Então, como realizar um teste de aderência em que nesse teste de aderência nós vamos testar uma amostra, então temos uma amostra e queremos saber se essa amostra ela pertence ou não a uma certa distribuição, ok? Então, para isso, inicialmente, vamos abrir o programa CISEAP. Para abrir o programa CISEAP, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique. É aberto o programa CISEAP e, nesse programa, busque o menu suspenso até encontrar teste. Encontrando o teste, desça até encontrar não paramétrico, aderência. Dentro de aderência, uma amostra, que é o caso que a gente tem, uma amostra versus uma distribuição de probabilidade. E vamos utilizar o teste de Q quadrado. Bem, é aberto o formulário. O formulário estando aberto, nós aconselhamos aos iniciantes no CISEAPRO, né, a buscar informações da rotina do programa, de como ele trabalha. Então, para isso, pressione o botão que tem a interrogação, e ele vai dizer como é feito, o que é feito, e vai sugerir dois exemplos para serem feitos. É muito bom que você faça isso, inclusive olhe como é que é colocado a massa de dados, ok? Então, vamos usar o exemplo 1. No exemplo 1 é utilizado o exemplo 20, ou seja, o arquivo 20 do CISEA. E ele pede para fazer o arquivo 20, dizendo que ele vai testar distribuição normal com média 1 e variância 5. Ok? Então, vamos fechar isso. Vamos chamar o arquivo exemplo 20. Chamando o arquivo 20, nós temos aqui um arquivo que só tem um vetor. Poderia ter N vetores aqui, mas você que vai escolher qual o vetor, qual a coluna que você quer testar. Então, seria esse daqui, que chamou variância. Colocou o vetor, ele já está dizendo que esse vetor possui uma massa de dados contínua e os valores deles, o número de dados 130, o valor mínimo, máximo, média, variância e STD. Ele está sugerindo aqui, porque o teste é feito usando uma tabela de frequência. Então, ele está propondo aqui, para fazer a construção dessa tabela de frequência, essa formulação. Mas, se você quiser, pode alterar para o que você achar conveniente. Então, vamos deixar essa, mostrar a tabela. Então, aqui estaria a representação gráfica dos dados que foram dados no exemplo 20. Você quer saber o seguinte: esses dados seguem uma distribuição normal, aí eu vou clicar em normal, ele já botou, ele estimou mais ou menos aqui o valor da média e da variância, mas eu não quero esses valores, eu quero testar se ele tem uma média 1 e uma variância 5. Então, calcule
Veja que quando eu apertei calcular, deu uma soma de quadrado de erro, x aqui. Provavelmente aquela anterior iria dar uma soma de quadrado menor. Mas tudo bom, ele quer testar, por algum motivo, você que está executando os cálculos disse: eu quero testar média um, variância assim. Então, calcule. E eu venho aqui agora, ó, para análise estatística. Na análise estatística, ele dá o valor de Q quadrado, os valores críticos foram 4 graus de liberdade, quanto para um alfa de 5%, e ele tem esse valor da probabilidade. Então, com base nisso aí, ele vem e estabelece o teste de hipótese aqui. Os dados seguem a distribuição normal. Contra HA é a hipótese alternativa, HO é falso, ou seja, isso não, os dados não seguem uma distribuição normal. Qual a conclusão? Aceita HO. Existe forte evidência dos dados seguirem a distribuição normal. Normal com média um e variância 5, ok? Se você quiser, você pode fazer alguns ajustes também. É, se você quiser alterar aqui para média 2, não, aí que vai ser diferente mesmo, né? Vamos botar variância 4,5. Ó, diminuiu aqui a soma de quadrado, 4. Aumentou, então 4,5 parece ser uma das melhores. Ó, continua seguindo, ou então posso até dizer que os dados seguem, né? 0,1 não é de jeito nenhum. Vamos tentar botar média 0 e variância 1. Calcule. Veja que a soma de quadrado deu extremamente alta. Provavelmente, ó, não segue a distribuição normal 0,1. Tá? Mas lembre-se que o pressuposto, muitas vezes, para você testar a homogeneidade, não é que seja 0,1. Segue os erros, segue a distribuição normal ou não, né? Mas provavelmente espera-se que seja uma distribuição 0,1. Bem, a partir disso, você tendo a tua análise, você pode gravar o teu relatório, pode imprimir o seu relatório. Na tabela de distribuição aqui, se você quiser alterar essas cores de vermelho, verde, você pode vir aqui e fazer essa alteração. Você pode botar o título que você quiser aqui, né? Distribuição normal. Você pode alterar a cor vermelho para azul, ó, em vez de retângulo, pirâmides inversa. Bem, você pode fazer o que você quiser, o que esteja aqui disponível para você alterar o seu gráfico para a apresentação dos seus trabalhos. Você pode gravar essa figura, imprimir essa figura ou simplesmente memorizar essa figura. Vamos fazer. O gráfico foi memorizado, agora vá para o seu editor e faça Ctrl V para que você bote esse gráfico. Aqui está a figura anterior. Vou fazer Ctrl V, veja que o gráfico já foi e você pode apresentar isso no trabalho científico, se for aqui um PowerPoint, onde você quiser fazer a sua apresentação, ok? Bem, nós esperamos que com essas informações tenhamos diminuído algumas dúvidas, principalmente de como utilizar o teste não paramétrico, o teste de aderência, né, pelo o CISEA, ok? Esperamos nos encontrar no próximo vídeo. Nós agradecemos.